Olá, pessoal, nós estamos de volta para a parte 2 da nossa aula de História, aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos aqui dar continuidade à nossa aula, que hoje é sobre Guerra Fria. A gente aprendeu que a Guerra Fria foi esse conflito que teve início logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ela teve início por volta de 1947. Ela, teoricamente, né, a gente diz que foi até 1989. Mas a gente entende que agora, nesse momento, com essa guerra da Rússia e a Ucrânia, é uma continuação da Guerra Fria. Aprendemos aqui que o nome Guerra Fria é devido à União Soviética e os Estados Unidos, que eram as duas potências em guerra, não terem invadido o território um do outro. Então foi uma guerra que ela ficou muito mais na ameaça, principalmente porque houve a corrida armamentista, em que cada uma dessas potências queria mostrar para o mundo todo o seu poder bélico em relação ao armamento, à arma química, à estratégia de guerra. Vimos aqui também a corrida espacial e que durante a Guerra Fria também ficou muito conhecida ali a caça às bruxas, né? Ou seja, uma perseguição a quem era comunista, socialista. Os Estados Unidos começam a vender através do cinema, das histórias em quadrinho, né? Toda aquela ideia de uma vida americana perfeita. Inclusive, por exemplo, é nesse momento que surge ali, né? É o Super-Homem, é o Homem-América, então é a Mulher Maravilha, né? Vende aquela ideia de que o estilo de vida norte-americano ele é perfeito. Então, esse modo de vida que é muito baseado na ideia do consumismo. Então, eu sou feliz porque eu posso consumir, porque eu posso comprar. Existe muita ideia da padronização social, também a crença, né, nesses valores que são democráticos e liberais, em que o Estado ele não participa nem das decisões econômicas da nação e também não participa na ideia de interferir nas decisões individuais de uma pessoa que vive dentro dessa sociedade capitalista. Então, aqui vem de muita ideia de uma vida feliz, de uma vida vitoriosa, onde há liberdade define esse jeito de vida americano, nessa felicidade que ela é alcançada através dos meios materiais. Então, vem com aquela ideia de que a família perfeita é aquela família branca, heterossexual, a família em que a mulher trabalha em casa e o marido trabalha fora. Em uma família que não tem questionamentos, é a família perfeita, com a casa própria, com um carro próprio. Essa própria imagem que vocês estão vendo aí, a ideia de que essa é a vida perfeita, né? Percebam que nessa imagem nós temos inúmeros ali produtos tecnológicos. É nesse momento também que vai ter essa explosão do consumismo em relação a máquina de lavar, geladeira, fogão. E aí a gente pode achar que é pouco, né? Porque a gente já está acostumado a viver com esses eletrodomésticos, mas não era isso que ocorria na década de 50 ou na década de 60, né? Não era tão comum a pessoa ter uma televisão, um rádio. A televisão ela se populariza muito na década de 60 nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, porque ali a década de 40, por exemplo, ela é muito marcada pela rádio. Né? Então, tal, lembra quando a gente estudou aqui o Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas tinha um programa na rádio, A Hora do Brasil, para poder falar, né, de como que o governo do Getúlio Vargas era maravilhoso. Então, era uma propaganda positiva muito grande para ele. E aqui já na década de 60, a gente já tem a televisão, a própria guerra do Vietnã, ela foi passada pela televisão. Então, aqui, ainda na década de 50, é muito compartilhado isso, de que a vida feliz ela é garantida quando se tem o poder de compra, né? E as histórias em quadrinho, como eu falei aqui, vendiam também essa ideia do estilo de vida americano. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente passou aí a década de 90, né, década de 80, até hoje, assistindo filmes nessa produção norte-americana.
né, vendendo o estilo de vida americano. Então, se vende a arquitetura, o poder de compra, o lugar é seguro, é feliz, as pessoas elas podem trabalhar com o que elas querem, com o que elas sonham. Mas a gente sabe que na prática não é exatamente isso. Até porque na prática, o sistema capitalista, ele não é um sistema que é baseado na liberdade, né? Então, os Estados Unidos, ele diz assim, olha, você tem a liberdade de trabalhar apenas com quem você quer, quando você sente que aquilo ali está proveitoso para você. Mas na vida real a gente sabe que não é assim que funciona, porque afinal de contas nós temos que sobreviver, se sobreviver através do dinheiro, né? O que que você faz para ganhar dinheiro? E aí tu imagina. Então tem ali uma família inteira. Somente ali tem uma mulher, e, né, nessa ideia da família heterossexual, tem a mulher e o pai e o homem que trabalham e eles não podem escolher trabalho. Eles vão, né, torcer para conseguir para poder sustentar aquela família. Então, dentro de um sistema capitalista, não existe essa ideia de que tu escolhe trabalho. Tu vai escolher o que vai depender ali da tua condição. Tá certo? Então, esse é um ponto aí muito marcante para a gente poder pensar. Que liberdade é essa? Bom, aqui, né, mais essa ideia, né, o que que é vendido. O Brasil, por exemplo, gente, ele não ficou imune a esse estilo de vida americano, como eu expliquei, né? Ao longo das nossas vidas aqui, da nossa cultura, em que a gente compartilha, assiste uma televisão, a produção hollywoodiana, né? Então, tudo é aquela ideia de Hollywood, como Hollywood produz. Como ela vende esse estilo de vida americano. Então, a gente tem ali filmes que, por exemplo, se passa na França e todo mundo fala inglês. Tem um filme de uma história real que é na Alemanha e todo mundo fala inglês, né? Então, é aquela ideia de que é realmente para vender o estilo de vida americano. O Brasil, ele faz essa política da boa vizinhança, então muitos presidentes, muito ali o governo norte-americano vem até o Brasil. A gente viu que o Getúlio Vargas, ele faz muito empréstimo com a Alemanha, com os próprios Estados Unidos. É também nesse momento, olha aí, que é criado o Zé Carioca. O Zé Carioca era esse personagem que, né, o papagaio, né? E ele é o que? Ele é animado, ele é feliz, ele é malandro, ele gosta do samba. Então, é o estereótipo brasileiro também que é criado aqui durante, né, no imaginário do mundo, em que no Brasil as pessoas elas gostam de samba, elas tomam caipirinha, todas as mulheres sabem sambar. Então, é um estereótipo da nossa própria cultura, não é isso? Ó, a Carmen Miranda, né, que era portuguesa, mas vivia no Brasil desde criança e faz muito sucesso em Hollywood. É nesse momento também a Marilyn Monroe, a Coca-Cola, que a gente sabe que está presente no mundo inteiro. A gente tem muito aquela ideia de que, então a Rússia é socialista, na Rússia eu nunca vou comer um McDonald's, uma Coca-Cola. Claro que vai, porque esses produtos entraram também dentro desses países socialistas, só que, claro, né, as concessões elas são muito maiores. Inclusive, semana passada, não sei, né, qual foi aí a semana, mas a gente viu que o McDonald's, provavelmente quando você estiver aqui assistindo essa aula, o McDonald's vai sair da Rússia, né, devido à guerra. Muitas marcas de carro, como a Renault, também vai sair da Rússia, né? Vai ser nacionalizada. Então, agora, devido à guerra, muitas dessas empresas, elas estão saindo da Rússia, mas elas sempre ali estiveram ali, né? Mesmo no período dessa tensão aqui entre esses dois sistemas, tá bom? Outro ponto muito marcante aqui da Guerra Fria é a divisão da Alemanha. Gente, o que foi o Muro de Berlim? Então, o que é que foi, né? Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. Lembra, né? Quem eram os países vencedores da Segunda Guerra Mundial? A França e a Inglaterra aliadas
e também os Estados Unidos e a Rússia, ela também esteve envolvida, né? Na Primeira Guerra Mundial, a Rússia sai da guerra em 1917 para poder fazer a Revolução Comunista, entra na guerra novamente na Segunda Guerra, né, invadindo Berlim, justamente quando o Exército Vermelho da União Soviética entra em Berlim, que o Hitler, a esposa e os comandantes acabam se suicidando, porque o Hitler já havia percebido que não tinha mais para onde correr, né, a guerra estava ali, realmente a Alemanha havia perdido a guerra, então ela sai abrindo muitos campos de concentração, e então aqui a gente tem, quando a Alemanha, como ela perde a guerra ao lado da Itália, ao lado do Japão, a Alemanha inteira é dividida, gente. E é nesse momento que é construído o Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim era realmente um muro, né? Um espaço físico que dividia praticamente a cidade para todos os países que haviam ganho a guerra, né? Eu trouxe aqui um mapa, a gente vai já dar uma olhada. Bom, então a República, nesse momento nós temos a República Democrática da Alemanha, com a capital em Berlim, que ficou sendo zona de influência soviética, portanto socialista, e a República Federal da Alemanha, com a capital em Bonn, que era a parte capitalista que ficou sob a influência dos países capitalistas, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, assim, a cidade de Berlim ela foi dividida entre as 4 forças que venceram a guerra, né? União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. E em 1961 foi levantado o Muro de Berlim, para dividir a cidade em 2 partes, uma capitalista e outra socialista, né? Afinal de contas, nenhum desses países iriam abrir mão de seus interesses. Os 4 ganharam a guerra, beleza. Então, se a gente ganhou a guerra, a gente vai dividir a Alemanha em 4, né? Cada um ali defendendo seu interesse. Então, os 3 países capitalistas, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, e a ex-União Soviética sendo socialista. Bom, a gente tem aqui, eu coloquei algumas imagens, né? O muro ele foi derrubado no ano de 1989, foi algo que foi compartilhado para o mundo inteiro, né? O Muro de Berlim, gente, ele foi essa barreira física que foi construída pela República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, que era socialista, foi construído durante a Guerra Fria e separava a capital Berlim em 2 regiões, uma socialista, que era oriental, e a outra capitalista, ocidental. E, claro, também era um símbolo da divisão do mundo em 2 blocos, socialista e capitalista. Aí vocês estão vendo algumas das imagens, né, das pessoas que foram às ruas quebrar realmente esse muro. Claro, porque o muro, gente, tem mais de 30 anos em que a Alemanha ela foi dividida, né? O muro ele foi praticamente inaugurado de madrugada e as pessoas não poderiam atravessar o muro. Então, se tu tivesse ficado do lado socialista, tu ia viver ali o resto da vida. E se tu tivesse ficado do lado capitalista também. Nós tivemos famílias inteiras que passaram 30 anos sem poder se ver, porque não era permitida, né, a passagem pelas duas regiões. Então, de uma maneira bem direta, o Muro de Berlim foi construído com o propósito de impedir que a população da Alemanha Oriental socialista continuasse fugindo para Berlim capitalista. E a cidade de Berlim, né, ocidental, ela recebia um grande fluxo de pessoas da Alemanha Oriental, porque era uma ilha capitalista, né, encravada dentro do território socialista. E aí lembra, né, de toda a propaganda que existia para que o lado capitalista ele fosse aí supervalorizado. Bom, então aí no mapa vocês conseguem ver perfeitamente como era essa divisão. Berlim Oriental, que era socialista, né, a zona soviética, e o muro ele passava justamente aí no meio, dividindo a outra Alemanha, um pedaço para os Estados Unidos, um pedaço para a Inglaterra e um pedaço para a França. É a mesma coisa se vocês puderem imaginar, então imagina aí a cidade de Teresina, imagina aí a tua cidade,
sendo dividida para 4 países, gente. Então, é claro que isso gera muitas consequências, né, principalmente sociais. Aqui, durante essa década, esse período, a Alemanha, ela tinha uma desigualdade social muito grande. A juventude é um período em que bate recordes ali para crianças ainda, né, de 12 anos até ali uma juventude que tinha, né, de menor, de 12 até 18, 20 anos, uma grande parcela dessa juventude viciada em heroína. Então, era a mesma ideia que a gente tem hoje, né? Tipo, o Brasil, que é um país muito desigual, a gente tem pessoas que vivem em situação de rua, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que têm uma dependência química no crack, porque é uma droga barata, é uma droga que tira a fome, é a droga que está presente ali nas ruas, né? Em que essas pessoas também consomem, né, para poder sobreviver. Então, a gente tem a droga como uma questão de saúde pública, principalmente essas drogas que são mais baratas, como é o caso do crack, né? E na Alemanha existia a mesma situação, só que não com o crack, e sim com a heroína, que tem um poder de viciar muito mais forte e também de levar à morte muito mais rápido. Então, e ainda tem a questão, né, da proliferação de doenças, de infecções, devido a utilizar a heroína muito mais injetável, né, no que na sua versão em pó. Então, a gente tem uma Alemanha aqui com uma juventude doente durante esse período. E aí vocês devem estar se perguntando, né, por que que o Muro de Berlim ele foi derrubado? Bom, gente, a queda do Muro de Berlim, ela foi uma consequência da crise que estava sendo enfrentada pelo Bloco Socialista ali durante a década de 80. A população do país, como a gente viu, completamente insatisfeita, porque o país enfrentava uma grande crise econômica, né? Então a Alemanha, ela vem aí o século XX inteiro muito em uma crise econômica, né? Passa pela Primeira Guerra Mundial, perde a guerra. O Hitler ele consegue assumir o poder dentro da Alemanha em 1933, justamente vendendo essa ideia de que a Alemanha ela estava enfraquecida economicamente, porque ela não tinha um grupo, ela não tinha um líder que pudesse resolver as questões econômicas. Ele sempre falava, né, a gente até hoje discute na história, porque esse antissemitismo, esse ódio a quem era judeu, esse ódio, além do antissemitismo, as pessoas que iam para os campos de concentração, não só a população judia da Alemanha e dos países ali próximos, né? Como a Polônia, por exemplo, que foi o primeiro país invadido pela Alemanha ainda em 1939, assim que se dá início à Segunda Guerra Mundial. Então, teve a população negra, a população homoafetiva, pessoas ciganas, comunistas, jornalistas, professores que eram contra a lógica nazista. Todas essas pessoas elas iam parar em campos de concentração. E no primeiro momento era para ter aquele trabalho escravo forçado, né? Mas as pessoas acabavam morrendo de alguma doença, ou morrendo de fome, de frio, ou morriam dentro nas câmaras de gás ou nas paredes de fuzilamento. Essa era a lógica, né? De extrema violência, né? A gente viu aqui que na Segunda Guerra Mundial o Hitler ele começa a expandir a Alemanha territorialmente, né? Em relação ao território que ele chamava de espaço vital, em que ele dizia que aquele território ali, todas as fronteiras com a Alemanha, era um território de que apenas uma raça superior, branca, é que poderia dominar aquilo ali. Então, é da mesma forma, quando Hitler é preso, que ele tenta dar um golpe na década de 30, não consegue, é preso, escreve toda a ideologia nazista dentro da cadeia e começa a compartilhar aquilo ali, né? E as pessoas, elas acataram aquela ideia. Vocês aqui sempre perguntam, ah, professora, então, como assim o mundo, as pessoas entram no campo de concentração, é porque o mundo não sabia que aquilo ali acontecia? Bom, a gente sabe que sabiam, né, gente? O Hitler ele deixava muito claro. Tinha em panfletos, em jornais, que existiam os campos de concentração.
e falava, olha, o campo de concentração é para a gente colocar esses grupos, essas pessoas que são inferiores, para poder trabalhar para quem é superior. E era abertamente isso. Até hoje, também na Rússia, por exemplo, existe campo de concentração para a população que é LGBTQIA+, e que todo mundo sabe que existe o campo de concentração lá, em que essas pessoas elas são assassinadas. Então, o mundo ele sabe disso, né? Mas até que ponto que é feita alguma coisa, né? Aí já é uma outra questão. Então, aqui a queda do Muro de Berlim é uma consequência dessa crise econômica. A Alemanha, numa crise econômica, uma produção na agricultura muito baixa, muito desemprego. Então, a década de 80, ela fica, até aqui no Brasil, é conhecida como a década perdida. E, gente, aqui também na Europa, né? A população ela estava bastante insatisfeita por causa da crise econômica, e aí isso aí também era amplificada pela repressão, pela censura do governo, pela violência. Então começaram a se espalhar por todo o país muitos protestos, e aí quando a Hungria ela determinou a abertura da sua fronteira com o Ocidente, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental procuraram fugir por essa abertura. Ó, só em julho de 1989, cerca de 25 mil pessoas haviam pedido autorização para poder passar as férias na Hungria, né? E a ideia era que não voltasse mais. Então, a parte soviética que havia construído o mundo se vê em uma situação que está perdendo ali, né? Cada vez mais está perdendo o domínio, já não consegue mais aí se estruturar dentro da Alemanha, e aí o muro ele é derrubado. E aí quando a gente pensa aqui no muro, né, dá a entender que é um muro pequenininho, que nem um muro aí da tua casa. Mas não, olha aí a estrutura do muro de Berlim, gente. Existia primeiro um muro de concreto, depois desse muro de concreto uma cerca elétrica, existia um fosso, tinham soldados, corredor de patrulha, olha, barreiras com estacas de aço, torre de observação, muro de concreto e cerca, né, e cerca elétrica, uma pista iluminada, patrulhada 24 horas. Então era impossível, né, uma pessoa ela passar de um lado para o outro, porque olha essa estrutura. Do lado aí vocês estão vendo uma imagem real de milhares de pessoas aí nesses muros, né, nessa parte do muro. A ideia de que muitas famílias aqui quando foram separadas, porque o muro ele foi inaugurado em uma madrugada, é claro, né, as pessoas estavam vendo o muro sendo construído, mas assim que o muro termina e é inaugurado, ninguém mais passa para o lado um do outro, né? Então, tiveram pessoas aqui que passaram 30 anos sem se ver na mesma família, mesmo tão próximo, na mesma cidade, mas mesmo assim não tinham como se comunicar, não tinham como se ver, porque não poderiam atravessar o muro. Tá certo? Então, aqui um outro ponto, né, os pacotes econômicos da Guerra Fria. Gente, no final da década de 40, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, que ele oferecia ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. E é claro, gente, que por que os Estados Unidos faz isso? É os interesses. Da mesma forma, né, olha aí na década de 40, que os Estados Unidos emprestou muito dinheiro para o Brasil, né, essas principais a Companhia Siderúrgica do Brasil, os empreendimentos para industrializar o Brasil na década de 30, no governo do Getúlio Vargas, na década de 40, muito desse dinheiro ele vinha aqui, dos Estados Unidos, né? Como a gente viu, os Estados Unidos patrocinava, fazia muito empréstimo, patrocinava ditaduras para ter um controle ali econômico em relação a principalmente os países na América Latina. E aí já o Comecon, ele foi criado pela União Soviética em 1949 com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Então, vocês percebam aí dos pacotes econômicos, a gente tem os grupos aliados,
o que um país, os dois viviam, né, na mesma lógica. Então, beleza, tem um país ali que é pobre, tem ali um país que quer crescer economicamente, eu vou lá para ele e digo, olha, beleza, eu vou crescer, que é quando vou te ajudar. E em troca tu faz o quê? Bom, em troca tu fica aqui do meu lado, tu é meu aliado, tu é um país capitalista ou tu é um país socialista, né? Então é como se fosse uma grande gincana, em que cada um, tanto os Estados Unidos quanto a ex-União Soviética, ia recrutando países que poderiam ali aceitar, concordar com a sua política econômica. Tá certo? Então, nos Estados Unidos é o Plano Marshall e na União Soviética era o Comecon. Beleza? Ok, então vamos aqui agora. Olha, os envolvimentos indiretos. Porque, como a gente viu aqui na Guerra Fria, não houve um embate direto, né? Os Estados Unidos não invadiu o território da União Soviética, a União Soviética não invadiu o território dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo patrocinou conflitos em outros países. Então aqui, por exemplo, a gente pode falar da Guerra da Coreia, em que foi entre os anos de 1951 e 1953, em que a Coreia foi palco de um conflito armado de grandes proporções. Ocorreu também a Revolução Maoísta lá na China, em que a Coreia sofre pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu território, né? A gente sabe que hoje a Coreia do Norte ela é comunista, né? E a região sul da Coreia, ela resiste, podemos dizer assim, com apoio militar dos Estados Unidos, que estava defendendo seus interesses. Né? Então diz, olha, beleza, Coreia, parte sua aqui da Coreia, vou te ajudar economicamente, militarmente, para que tu não vires socialista. Claro. Então, a guerra, gente, dura 2 anos e termina em 1953, com a divisão da Coreia no paralelo 38, né? Então, a Coreia ela foi dividida da mesma forma que Berlim foi dividida. De um lado socialista, do outro capitalista, ali na Coreia do mesmo jeito. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. E ainda nesse momento aqui ocorreu a Guerra do Vietnã. Esse conflito aqui que ocorreu entre 1959 e 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e da União Soviética. Então existia o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte capitalista e o Vietnã do Sul o Vietnã do Norte socialista e o Vietnã do Sul capitalista. Inclusive, a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada da história. Né? Os Estados Unidos passavam a guerra na televisão, justamente para dizer, olha, a gente vai ganhar a guerra, a gente tem muito mais poder, mas a gente viu que a guerra termina com os Estados Unidos saindo do Vietnã. A gente sabe que foi muito utilizada a tática de guerrilha na ideia de que os soldados, né, conhecem o seu próprio país, é acostumado com o clima, a própria população ela se envolve nesse conflito. E os Estados Unidos passavam a guerra na televisão para poder mostrar todo o seu poder, né, bélico, o seu poder de guerra, mas isso aí também não foi algo tão positivo, porque a gente está falando de um período aqui na década de 60, né, durou 15 anos, né, começa em 1959 e vai até 1975. E toda a década de 60, gente, ela é muito marcada pelos movimentos juvenis de contracultura, em que vem, né, aquela ideia na literatura, com o movimento beat, na fotografia, no cinema. Aqui no Brasil era o cinema novo, que tinha muita ideia, né, de que aqui no Brasil, ali na década de 60, de um lado a gente tinha as pornôs chanchadas, que era muito comum, né, os cinemas ali abertos, um cinema popular em que essas produções das pornôs chanchadas, a gente fala pornô chanchada porque era a ideia de que era um filme pornográfico, um filme erótico, e ao mesmo tempo tinha ali uma comédia, tinha ali humor, era justamente para poder distrair do que estava acontecendo durante a ditadura militar.
né? E o cinema novo era o contrário, era aquele cinema para trazer um pensamento crítico, para fazer denúncias sociais. E lá nos Estados Unidos, né, a contracultura aqui também, né, o movimento Tropicália, em que a gente tem Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Bethânia, Gilberto Gil, Torquato Neto, ali envolvidos no movimento Tropicália contra a ditadura, né? Uma arte contra a ditadura. E lá nos Estados Unidos, o movimento de contracultura, a gente tem muito movimento hippie, que vem com aquela ideia, né, do clichê que é não faça guerra, faça amor, porque a guerra era televisionada, então chocava as pessoas de estar vendo uma guerra acontecer ali na televisão, é no momento que as pessoas também cada vez mais consumindo os eletrodomésticos, né? A televisão começa a fazer cada vez mais parte da vida das pessoas e era aquela ideia, né, de ver uma guerra. Então começa todo um protesto muito grande nos Estados Unidos para que os Estados Unidos se retirassem da guerra. E é justamente isso que acontece, né? Até porque, gente, durante a Guerra do Vietnã, eu não coloquei aqui, mas a gente tem uma grande muitas fotografias famosas da Guerra do Vietnã. Até hoje tem uma fotografia em que o fotógrafo ganhou um prêmio aí, né, de melhor fotografia da história, em que eram crianças com seus corpos queimados saindo na rua depois de um ataque a uma vila, né, dos Estados Unidos. Então, né, no Vietnã, que foi atacada pelos Estados Unidos. Então, aquela imagem de crianças com o corpo todo queimado na rua chocava muito o mundo, né? Então, a própria população nos Estados Unidos começa a pressionar para que ele possa sair da guerra e sair da guerra de fato, né? Bom, outro ponto para a gente poder discutir as consequências da Guerra Fria. Bom, nós temos aqui a falta de democracia, o atraso econômico, a crise nas repúblicas soviéticas, que acabaram por acelerar a crise do socialismo, né, no final da década de 80. Lembra lá do Muro de Berlim, que cai em 1989. Então, as duas Alemanhas elas são reunificadas, não existe mais essa diferença. A Alemanha capitalista, a Alemanha socialista, né? Berlim, no caso. Então, ela vira uma só. E no começo da década de 90, o então presidente da União Soviética, o Gorbachev, ele começa a acelerar o fim do socialismo naqueles países e nos aliados, né? Então, ele tem muitas reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos, mudanças políticas. É nesse momento também que a Rússia, por exemplo, né, que era a potência do lado soviético, do lado socialista, ela começa a crescer, ela começa a expandir e ela vê que não tem mais condição, né? Vai de fato essas mudanças, a gente tem uma abertura muito grande. E aí era o fim de um período de embates políticos, ideológicos, militares, né? O capitalismo sai vitorioso e é claro que também foi sendo implantado em outros países socialistas, né? Claro, a gente ainda tem nações que são socialistas, a gente tem Cuba, tem China, tem Coreia do Norte, tem a própria Rússia, mas agora é bem diferente em relação durante esse período aqui principal da Guerra Fria, porque não tem esse embate, né, essa corrida para países se aliarem, né? Embora agora nós estamos aí passando por essa guerra, nós estamos vendo essa guerra, a gente vai já comentar. Então, olha aqui, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, terminou em 8 de novembro de 1991, porque não tinha mais condições de acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter um nível de qualidade para a população. Então, a ex-União Soviética ela vai declinando. Igualmente, as repúblicas que formavam a União Soviética exigiam mais autodeterminação e liberdades políticas, né? Então, olha aí, a gente tem a Alemanha Oriental, a Estônia, Letônia, Lituânia, né? Nesse momento, a Polônia, a Ucrânia. Então, vejam aqui, olha, a Ucrânia na divisa com a Rússia. A Rússia, gente, ainda é o maior país do mundo, né? A Rússia, ela
tá na Europa e tá dentro do continente asiático também, para vocês terem uma ideia. E aí, hoje a gente está vendo cada vez mais aí dessa guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu trouxe aqui um print de algumas notícias, né? A gente já tem aí pelo menos a morte de mais de 40 mil pessoas. Pessoas, ó, ferimentos não fatais, 12 mil pessoas, 14 milhões de pessoas que estão desabrigadas. Pessoas estão desaparecidas, né, em cidades perto da fronteira com a Rússia. Olha outra notícia: Finlândia pede para entrar na OTAN e Rússia ameaça com retaliação. Então, lembra da OTAN, que é justamente a Organização do Atlântico Norte. Um grupo de países que são capitalistas, como eu expliquei aqui. Então, por exemplo, a Finlândia está dizendo: olha, eu quero entrar na OTAN, a Rússia já está ameaçando, né? E aí existe toda uma questão aqui. Eu quero que vocês percebam que a gente sempre tem aquela ideia de dizer, ah, então existe um país que é melhor e outro que não é, mas a gente precisa compreender aqui que todos esses países, eles têm interesses, né, políticos, interesses sociais, e a Rússia, ela está nessa guerra, ela levanta muito a ideia de dizer, né, que no dia 23 de fevereiro, olha, de 2022, o presidente russo, o Putin, ele iniciou a invasão da Ucrânia sobre o pretexto de desnazificar, né? A gente sabe que tem um crescimento muito grande de partidos neonazistas dentro da Ucrânia, né? Então, neonazismo por quê? Porque é um nazismo novo. Então, aquele nazismo lá da Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha nazista, com Hitler sendo o principal líder, a gente tem muitos grupos nazistas crescendo e se fortalecendo dentro da Ucrânia. Então, a própria Rússia, ela vai com essa ideia de dizer que vai entrar dentro da Ucrânia para acabar com esses regimes nazistas, né, e desmilitarizar esses grupos nazistas, mas a gente também sabe que é por uma questão econômica, é uma questão política, né? Ela usa isso apenas como justificativa. Então, além disso, ela também afirmou que haverá consequências nunca antes vistas caso haja alguma interferência externa. Então, a gente diz que, sendo a segunda potência militar do mundo, né, contra um país muito menor, a Rússia está massacrando, né, qualquer capacidade defensiva da Ucrânia até então. Então, até agora, a comunidade internacional anunciou sanções. Como eu comentei aqui, né, muitas empresas norte-americanas, multinacionais, elas estão saindo de dentro da Rússia para gerar, né, essa tensão, para gerar aquele medo da Rússia ela ficar cada vez mais isolada, e é claro que isso vai gerar consequências, né, para a economia da Rússia, mas aí a Rússia ainda continua bem decidida em relação a essa guerra, né? Aqui no mapa, vocês estão vendo as partes da Rússia que são concentradas, partes da Ucrânia que são controladas pela Rússia. Então, tá vendo ali, ó, Kiev, tudo que está de vermelho, né, meio rosa, aí é o controle militar russo. Então, percebo que já está dentro de uma grande parte do território. O avanço russo é o que está listrado. E a parte branca, né, ali, é a Rússia, que ela anexou a Crimeia ao seu território em 2014. É isso. Então, a gente tem aí um domínio muito grande, tá certo? Bom, e aí nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. A Guerra Fria, gente, embora a gente aprenda que ela tem fim em 1991, quando a União das Repúblicas Socialistas, que eram 15 repúblicas, elas acabam, né, se separando, a gente aprendeu, né, que a Guerra Fria, então, ela tinha fim ali, em 1991, muito influenciado também por toda a década de 80, em que essas repúblicas socialistas elas estavam perdendo cada
vez mais força, mas eu também quero que vocês entendam que é uma guerra que ela continua, né? A prova disso é justamente esse conflito da Rússia com a Ucrânia, em que a Rússia ela passa nesse momento dela ameaçar outros países que têm o interesse de entrar dentro da OTAN, ela se utiliza dessa justificativa de dizer que vai acabar com esses regimes, esses grupos e movimentos neonazistas dentro da Ucrânia, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito mais ali um interesse próprio, econômico e político, tá certo? Então vamos acompanhar, né, ver o que vai acontecer. Já é uma guerra que tá desde fevereiro acontecendo. E lembrando, né, a Guerra Fria, ela continua. Ela não acabou ali há 30 anos atrás, em 1991. Ela continua na ideia de que está lá a Rússia, uma potência econômica, os Estados Unidos, uma outra potência econômica, e cada um defendendo seus interesses pelo mundo, tá certo? Então, nós ficamos aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. É um conteúdo super importante. E nos encontraremos na nossa próxima aula. Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.